Questão 1. Nessa questão devemos nos atentar para o domínio de f e construir o gráfico de f dentro desse domínio. Após isso tomamos os valores pedidos de forma mais simples. Chegamos na resposta. Questão 5. Nessa questão usamos a propriedade das somas dos binômios de Newton de uma mesma linha para calcular o que se pede. Questão 6. Nessa questão montamos a equação dos preços da águia, da pantera e do leão. Sabendo as equações podemos checar os valores de cada um quando o número de provas for 10.000 e 20.000 e comparar. Ou podemos analisar graficamente a questão.
7. Nessa questão somamos todos os cadetes da segunda até a enésima fileira. Percebemos que essa soma será o dobro da soma de uma pará de primeiro termo 1 e último termo n com razão 1. Podemos também aplicar o somatório na fórmula dada e chegar na mesma conclusão. Depois checamos a quantidade de possibilidades para os demais dígitos, lembrando que não se pode repetir. Questão 9. Primeiro calculamos o total de possibilidades. Para isso escolhemos aleatoriamente 3 pessoas no universo de 12 pessoas. Depois calculamos quantos grupos podem ser formados com 2 homens e 1 mulher. Escolhemos então 2 entre 8 homens e 1 entre 4 mulheres. Calculamos também quantos grupos de 3 homens podem ser formados, escolhendo 3 entre os 8 possíveis. No final somamos as possibilidades de grupos com 2 ou 3 homens e dividimos pelo total. Questão 10. Nessa questão analisamos uma a uma as afirmativas. 1 falso, existem retas paralelas em planos distintos. 2 e 3, verdadeiro. 4 falso, elas serão paralelas. 5 falso, existem retas paralelas em planos distintos, idem ao item 1. Questão 11. Nessa questão basta escrevermos 0,2 e 0,04 como potências de 5 e realizar a conta. Questão 12. Nessa questão fazemos a condição de existência da função raiz para acharmos o intervalo desejado. Para isso vamos ter que resolver inequações da função módulo.
Questão 16. Nessa questão fazemos o determinante dos índices de A, B e C do sistema de equações igualamos a zero, descobrindo 3 valores de lambda. Após isso testamos os valores de lambda para sabermos se com esses valores teremos um sistema impossível ou um sistema possível e indeterminado. Questão 17. Nessa questão avaliamos todas as alternativas. 1. As possibilidades são tangentes internas, tangentes externas, externas, internas ou secantes. Verdadeiro. 2. Falso. Essa é a definição de círculo e não de circunferência. 3. Verdadeiro, pois o triângulo formado por A e B é isósceles. Questão 18. Nessa questão substituímos x igual a 1 para descobrirmos o valor de n. Depois disso fatoramos, sabendo que 1 é raiz, usando o dispositivo de Briotto-Fini e calculamos as duas raízes restantes. Nessa questão substituímos o sin de π2 e o cosseno de π2 na parte esquerda da equação e achamos que tudo vale zero. Igualamos a parte da direita a zero e calculamos x, lembrando do intervalo que x pertence. Questão 20.
Nessa questão, se percebermos que 1 e menos 1 é raiz, já conseguimos responder. Caso contrário, podemos chamar z ao quadrado de y, resolver a equação do segundo grau em y e depois resolver em z. Ou podemos fatorar, separando o termo de 80z e menos 1z e 81z e descobrir todas as raízes.